Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso exercício de viga Gerber, conforme comentamos, iríamos calcular o deslocamento em algum ponto da estrutura. A fim de ilustrar algo que nem sempre é visível, eu vou procurar calcular o deslocamento angular do nosso ponto E, certo? Ele tem um caráter um pouquinho diferente do que o deslocamento vertical ou horizontal, mas o princípio que a gente vai utilizar é o mesmo, é o princípio dos trabalhos virtuais, tá? No princípio dos trabalhos virtuais, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aplicar uma carga concentrada, uma carga unitária, no ponto aonde a gente quer calcular o deslocamento, na direção que a gente quer calcular o deslocamento. Como se trata agora de um deslocamento angular, em vez de nós aplicarmos uma força, nós vamos aplicar um momento, certo? Então, ao invés de nós gerarmos com essa força virtual uma translação, nós vamos gerar uma rotação. E é dessa maneira que a gente vai proceder sempre que quiser calcular algum deslocamento angular, certo? Como nós vamos fazer então no ponto E, a gente vai aplicar essa carga no ponto E, ou seja, é um momento concentrado de 1 newton vezes metro nesse ponto E, certo? Primeiro passo, calcular nossas reações, da mesma maneira que a gente procedeu na análise da viga com as cargas reais, certo? A gente tem isso aqui então, nosso corpo livre dessa viga, dessa semi-estrutura, né? Seria isso aqui. Lembrando que a gente tem uma reação, certo? Que eu vou chamar de RC virtual, que é causada pelo apoio dessa nossa viga CDE na viga ABC. Com o somatório dos momentos em relação ao nosso ponto D, lembrando que esse ponto D ele está aqui, esse aqui é o ponto E, né? E esse é o ponto C. Com esse somatório igual a zero, a gente consegue achar o valor da nossa reação C. O que nós temos? Em relação ao ponto D, nós temos 1 positivo menos RC, que multiplica 5 metros. Isso aqui é igual a zero. Nossa RC é igual a 1/5 de Newton. Ok? Lembrando, pessoal, que essa força, nós falamos, é 1 Newton vezes metro, esse momento, né? Com o somatório das nossas forças na direção y igual a zero, nós temos que 1/5 mais d na direção y igual a zero, d na direção y, que é a nossa reação aqui no ponto D, é igual a menos 1/5 de Newton. Um detalhe importante é atentar a vocês que não é necessário se preocupar com a unidade da carga unitária que nós vamos aplicar. Quilonewton vezes metro, Newton vezes metro, tá? Na prática não vai gerar nenhuma diferença na resolução do nosso problema. Voltando para nossas reações, vamos ver a nossa primeira estrutura. A gente precisa calcular as reações provocadas nessa nossa estrutura aqui. O que nós temos de vínculo? No ponto A, um vínculo de segundo gênero, e no ponto B, um vínculo de primeiro gênero. A carga aplicada é a ação dessa nossa reação aqui. Ou seja, esse momento concentrado está gerando uma força, uma tentativa de rotação para baixo, que essa viga aqui não está deixando. Então, a força aplicada aqui é nesse sentido aqui, RC, tá? Que a gente já sabe o valor, que é 1/5. Ponto A, ponto B. Nós temos então o somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero, menos 1/5 que multiplica 10 metros, que é o comprimento total da nossa viga, mais BY que multiplica 8 metros, isso aqui é igual a zero. Nosso BY igual a 1/4. Somatório das forças na direção y igual a zero. Com isso nós temos
o menos 1/5 dessa nossa força concentrada no ponto C, mais 1/4, mais a y igual a 0, a y igual a 1/20. Isso aqui é Newton, isso aqui é Newton. Temos agora todas as nossas reações. De posse de todas as nossas reações, nós podemos começar a fazer as seções nessa nossa viga a partir da carga virtual, ou seja, quais os esforços internos que essa carga virtual provoca, com um pequeno detalhe que a gente precisa lembrar. O sentido do X ou o sentido do nosso corte feito nessa viga obrigatoriamente tem que ser igual ao sentido do corte feito na real, tá? Na estrutura real. Dessa maneira, pessoal, a gente vai relembrar o que a gente fez lá. Do ponto A até o ponto B, nosso X cresceu nesse sentido, ou seja, a gente fez um corte na seção 1 e na seção 2 que nós tínhamos anteriormente. A seção 3, a gente pegou esse X crescendo aqui, de C até B. A nossa seção 4, que era essa seção entre C e D, ela cresceu nesse sentido. E a seção DE, a nossa seção 5, ela voltou a crescer no sentido negativo de X, tá? A gente obrigatoriamente tem que analisar da mesma maneira essa nossa estrutura virtual. Porque senão as equações que a gente achar aqui, se esse X não estiver crescendo no mesmo sentido, elas não serão compatíveis com aquelas equações que nós calculamos no caso real, dentro do caso real. Ok? Então vamos dar uma olhada aí. Quantas seções nós temos? Seção 1, seção 2, seção 3 e seção 4. Essas são as 4 seções que nós temos. Vamos começar então aí, ó. Nossa seção 1, ela é válida de 0 menor ou igual a x menor ou igual a 8. Nosso diagrama de corpo livre é basicamente isso aqui. Nossas forças, nós temos nossa reação virtual AY, que nós calculamos aqui 1/20. 1/20. Nossos esforços internos, pela nossa convenção, nós temos cortante e momento. E nós vamos fazer então nossos somatórios. Somatório dos momentos em relação ao ponto de corte é igual a 0. Lembrando que é sempre em relação ao ponto de corte. Então nós temos aqui menos 1/20 que multiplica x mais o momento igual a 0. Momento igual a 20 sobre... Desculpem, momento, eu ia errando aqui, é x sobre 20 positivo. Ok? Somatório das nossas forças na direção y igual a 0. Nós temos 1/20 menos a cortante igual a 0. Cortante igual a 1/20 Newton. Se ela é uma constante aqui. Seção 1 definida, podemos passar para a nossa seção 2. Lembrando que a nossa cortante ela não é necessária aqui, pois a gente convencionou que dentro do princípio dos trabalhos virtuais a gente vai desprezar os efeitos da cortante, de forma que a parcela do deslocamento causado pela cortante é muito pequeno, então a gente considera que ele é desprezível. Além de ele ser difícil de calcular também, tá? Nós temos então aqui a nossa seção 2, ela vai aqui do ponto C, onde a gente tem uma carga de 1/5 concentrada, e a nossa convenção de sinais agora é esta aqui, certo? Eu vou desprezar agora a cortante, não vamos nem calcular ela, para a gente fazer um pouquinho mais rápido. Somatório dos momentos em relação ao ponto de corte igual a 0, agora nosso plano de corte está aqui na esquerda, menos o momento, menos 1/5 que multiplica x igual a 0,
nosso momento igual a menos x sobre 5. Certo? Eu vou dividir um pouquinho aqui, ó, para não confundir. Isso aqui são nossas reações. O cálculo das nossas reações, tá? Na seção 3, nós temos de C a D, né? Ou seja, 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Nosso diagrama de corpo livre é este aqui. Nós temos aquela reação provocada pelo apoio de uma viga em cima da outra, que vale 1/5. E nossa convenção de sinais volta a ser aquele da seção 1. Cortante para baixo, momento fletor para cima. Somatório dos momentos em relação ao ponto de corte igual a 0, menos 1/5 que multiplica x, mais o momento igual a 0, nosso momento igual a x sobre 5. Nossa última seção, seção 4, a gente vai fazer ela novamente ao contrário, né? Ou seja, então a gente vai ter de 0 menor ou igual a x, que menor ou igual a 2, vai do ponto E até o ponto D. Esse é o nosso sentido de crescimento. Nosso diagrama de corpo livre é isto aqui. Nós temos aqui uma carga externa de 1 newton. Nossa convenção de sinais é momento e cortante. Com o nosso somatório dos momentos em relação ao ponto de corte igual a 0, nós temos que menos um momento mais 1 igual a 0, nosso momento igual a 1 newton vezes metro, é uma constante nessa última seção. Com posse agora dessas nossas 4 equações de momentos fletores, esta aqui, aqui e aqui, a gente pode combinar com as equações do nosso exercício, do nosso vídeo anterior, e com isso a gente consegue calcular esse deslocamento angular no ponto E. Essa aqui então seria a nossa equação dos trabalhos virtuais, tá? Do princípio dos trabalhos virtuais, para uma estrutura do tipo viga. Raramente em viga nós temos cargas normais, tá? Então a gente não vai botar aqui dentro dessa equação a princípio o efeito das cargas normais. A cortante a gente considera desprezível. Para uma viga a gente não tem torque, tá? Então essa aqui é a nossa equação. Vamos ver o que a gente tem dentro dessa equação e o que a gente precisa determinar. O Q é a nossa carga virtual que nós aplicamos, ou seja, é aquele 1 newton vezes metro. Esse sigma minúsculo é a nosso deslocamento real, ou seja, nossa rotação daquele ponto E. Isso aqui vai ser igual ao nosso momento real vezes o momento virtual dividido por EI. O E, a gente vai supor que a gente tem um aço, aproximadamente 200 gigapascal, nosso módulo de elasticidade. O nosso I, a gente vai supor que a gente tem um retângulo de 50 por 100, ou seja, base vezes altura ao cubo dividido por 12. Isso aqui dá para nós 4,1667 vezes 10 na 6, a unidade milímetros na quarta. Ok? Essa aqui é as nossas propriedades do material e da seção transversal. Vamos à resolução então agora dessa nossa integral, de forma que a gente precisa relembrar os momentos reais feitos no vídeo anterior e os momentos virtuais feitos nesse vídeo aqui. Tá? Então, 1, que é a nossa carga virtual, que multiplica o deslocamento real que a gente quer descobrir, é igual. Na estrutura real, a primeira seção ia de 0 a 2, certo? E nós tínhamos um momento real igual a menos
x ao cubo dividido por 3 mais 10,817 vezes x. Esse era o nosso momento real. Para essa mesma seção, no caso virtual, nós temos o momento como sendo menos x dividido por 20. Isso tudo dividido por EI dx. Mais, para nossa segunda seção, no caso real, nós tínhamos uma variação de 2 até 6, a equação real, menos 2x ao quadrado, mais 14,817x, menos 2,667. De 2 a 6, a equação que está valendo no virtual é x sobre 20 também. Certo? A gente não vai usar outra equação, porque o domínio da função virtual vai de 2 a 6. Na verdade, vai de 0 a 8, né? Inclusive, eu errei aqui, ó. Isso aqui vai de 2 a 8, né? É 6 metros o comprimento dessa barra aqui, dessa seção. Isso aqui dividido por EI. Na nossa terceira seção, nós temos uma função variando de 0 até 2. O valor dessa nossa equação de momento virtual, de momento real, é menos x ao cubo dividido por 3, mais 4,733 vezes x. Nesse caso aqui, a nossa equação virtual é menos x sobre 5. Tá? Tudo isso aqui dividido por EI dx. A seção 4, ela varia de 0 a 5 metros. A equação real para aquela nossa carga distribuída de 2 era x ao quadrado, menos x ao quadrado, né? Mais 4,733 que multiplica x. A virtual é o nosso x sobre 5, dividido tudo isso aqui por EI, e a gente vai somar ainda a nossa quinta seção. De 0 a 2 era uma carga triangular, o valor da equação era menos x ao cubo dividido por 6, a virtual aqui é uma constante de 1, certo? Isso aqui dx dividido por EI. Portanto, nosso deslocamento nesse ponto vai ser igual a menos 1,118 vezes 10 na menos 2 radianos, tá? A unidade sempre vai ser radianos. Esse negativo significa para nós que o momento fletor virtual que nós colocamos está no sentido oposto à rotação que realmente acontece. Então, nós botamos um momento fletor virtual anti-horário e a rotação ela é horária, certo? Espero que o vídeo tenha ajudado. E dúvidas, sugestões, por favor, nos comentários, um like aí, fica show de bola. Obrigado, pessoal.